Bíblia, abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 46, e nós vamos ler o texto que servirá de base, ou será a mensagem desta noite. Marcos capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Quero ler contigo esse trecho. Marcos 10, 46. Nós vamos ler até o final do capítulo, né? Diz assim um texto da palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama ele aqui. E o chamaram. Então o cego e o chamaram, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, disseram para ele. Lançando sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós não temos capacidade para compreender de fato o que foi dito nessa história. Porque aqui, Deus, eu sei que há uma mensagem tão profunda, que a capacidade da nossa consciência, da nossa memória, do nosso ser, não chega tanto para alcançá-la. Mas, ó Deus, Tu és misericordioso. Tu tens misericórdia de nós. Então ajuda-nos a compreender essa mensagem, a vivê-la em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das bases doutrinária da fé reformada, que é a teologia do qual nós, da Igreja Presbiteriana, fazemos parte, é a depravação total do ser humano. O que é isso? Essa visão doutrinária, ou esse ponto doutrinário, ele recorre a alguns textos, como por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 3, verso 10, mais ou menos, que diz que não há um justo na terra. Não há quem busque o bem, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É como o Isaías mesmo diz: as nossas melhores obras são como panos de imundícia. O homem, o ser humano, a partir do pecado, ele se deteriorou, ele pereceu na lama pecaminosa. E a partir daí ele vive em condição de queda. Ele se torna um ser caído. Isso compromete toda a configuração humana. A partir daí nós começamos a enxergar mal, ouvir mal e mal sentir. É por isso que você tem vontade ruim. É por isso que o apóstolo Paulo disse, um texto que eu cito muitas vezes aqui, que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer fazer ele vive fazendo.
É por isso que você também é assim, e eu também sou assim. Às vezes nós queremos fazer o bem, nós não conseguimos. E o mal que a gente não quer saber, a gente vive batendo no nosso coração, na porta da nossa vida. É porque nós, a partir do pecado, nos tornamos seres caídos. Nós perdemos a beleza da noção do sopro divino que estava sobre nós. Por isso que a gente pensa coisa ruim, a gente faz coisa ruim, a gente peca. Porque nós vamos depravados na totalidade do nosso ser. Nós perdemos o ir e vir. Nós não temos mais essa liberdade. Todo o livre-arbítrio que nós tínhamos se tornou uma liberdade limitada. Porque como nós não enxergamos muito bem, nós não vamos para onde queremos, mas nós somos induzidos a ir pela fraqueza do nosso ser. Como nós não ouvimos muito bem, às vezes nós ouvimos coisas que não trazem sentimentos salutares no nosso ser, e aí sentimos coisas que não devíamos sentir. De forma que tudo aquilo que a gente quer, de alguma forma, vem abrasado de corruptibilidade. Se corrompeu. É por isso que no ser humano não dá para acreditar. Por isso que o texto diz, a Bíblia diz, maldito ser que confia no outro ser humano. Porque nós somos pessoas falhas, nós traímos a nós mesmos, meus irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, fala de um homem, que apesar de não ser um daqueles personagens centrais, como Pedro, como Paulo, como Davi, como muitos daqueles que nós já conversamos aqui nesses últimos domingos, é um texto bastante conhecido e a história dele também é muito conhecida. É um homem que não tinha nome, ou que a Bíblia tinha nome, mas a Bíblia não expressa o nome dele, apenas diz que ele é filho de um cara chamado Timeu. Ele é o filho de Bartimeu. Ele era cego e mendigo. De forma que ele não enxergava e ele mendigava, pedia dinheiro, pedia algo para se sustentar. Um cego e um mendigo, ele tem algumas privações, algumas limitações, ele não conseguia ver. Por isso, o contorno espacial, de tempo, de espaço ao entorno dele, era extremamente comprometido. Quem não enxerga tem pouco controle do espaço onde é que está. Porque ele era cego, ele não podia ir, não podia vir. Ele podia, mas tinha muitas limitações para ir e vir, não tinha toda a liberdade de locomoção. Porque ele era mendigo, porque ele era paupérrimo, ele necessitava dos outros. Ele precisava de alguém para prover o sustento dele. Ele não provia o seu próprio sustento. Ele dependia de pessoas. É mais ou menos o que aconteceu conosco na questão do pecado. Ele perdeu o seu ir e vir, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Nós também, guardadas as devidas proporções, também perdemos o nosso ir e vir, o nosso livre-arbítrio, perdemos também. Este homem, no momento da sua vida, ele entrou num caminho, ou ele estava num caminho, assim como cada um de vocês, que agora de tarde ou de manhã, ou sempre teve no seu coração ao longo da semana, está aqui nessa noite, ou aí em casa, compartilhando dessa live. Aliás, se tiver ainda ruim, entre em contato para saber se já está bom, que estava um pouquinho ruim, né? É um problema técnico assim, mas já melhorou. E aí, você quando decidiu vir para cá, você veio para um caminho. Você não veio só para um lugar. Você não veio só para um quadrado, para uma caixa de alvenaria. Ou para um lugar de adoração de uma denominação. Você veio para um caminho. E o caminho é Jesus. Você veio aqui falar com Jesus. Você veio aqui ouvir de Jesus.
Você veio aqui adorar Jesus. Você veio aqui buscar Jesus. Conviver em você o poder de Jesus Cristo. É isso que você veio fazer aqui. Atrelado aí de você rever seus irmãos, rever o pastor. Mas prioritariamente você veio para o caminho de Jesus. Jesus falou, eu vou passar a partir das 17, das 7 horas da noite, lá naquele lugarzinho, naquele 240 da rua Josefina, lá em Mauá. E quem quiser ver ou passar, vai para lá, que eu vou passar por lá. E pode ser que você contemple algumas maravilhas, alguns moveres, algumas coisas que você não estava acostumado a ver. Antes do culto aqui, tinha uma pessoa que estava passando mal. E aí eu e o presbítero Luiz fomos ali atrás orar com ela. E antes do culto ainda, ela me procurou e disse, pastor, graças a Deus estou muito melhor. É porque no caminho de Jesus acontecem essas coisas assim, sobrenatural, essas coisas que não são explicáveis. E o Bartimeu, o filho do Timeu, estava no caminho de Jesus. Jesus entra na aldeia de Jericó, na cidade de Jericó, e ele ouve, porque ele não enxergava, mas ele ouve, ó, está vindo aí aquele Jesus de Nazaré, um nazareno. Está vindo com seus discípulos e uma multidão. E quando ele ouve falar desse Jesus, ele fala assim, olha, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque um culto como esse, que às vezes nós, desculpe, assim, deixa o Espírito ministrar, não tem outra palavra, às vezes nós desprezamos, pode ser uma grande oportunidade, a grande oportunidade da sua vida. O ceguinho lá de Jericó falou, eu não vou perder essa oportunidade. E quando ele vê a passeata se aproximando, ele grita. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele salta de um tempo e diz, eu não vou deixar passar em branco. Eu estou ouvindo falar desse poder faz anos na minha vida. Mas eu não estou fazendo parte integral desse favor poderoso. Eu vou clamar por isso. A primeira coisa que esse ceguinho lá de Jericó nos ensina, para que eu e você podemos de verdade não sermos só espectadores do mover poderoso de Deus, mas experimentar de fato o poder de Deus na nossa vida, é que ele conta para Jesus a sua dor. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, e que porventura esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, problema, tristeza, conta para Jesus Cristo a sua dor. Conta para Ele, meu irmão. Ao invés de se lamuriar, se lamentar, conta para Jesus Cristo, desabafa com Ele. Quando o ceguinho começa a gritar, a igreja, os discípulos se aproximam dele e falam, fica quieto. É um mestre. Ele tem mais coisa para fazer. Ele tem mais responsabilidades para poder culminar na vida dele. O preconceito. Você é um cego, um candidato a moribundo, você é um mendigo, o mestre tem coisa mais importante, tem gente mais qualificada para poder cuidar, para poder assistir. Mas o filho do Timeu não se intimida com a voz da multidão. Porque normalmente a voz da multidão, sabe, aquele negócio, a voz do povo não é a voz de Deus. Normalmente a voz da multidão é enganadora, porque a voz da multidão tem ecos, a voz da multidão tem caprichos, a voz da multidão tem circunstância, a voz da multidão tem benefícios, tem favores, tem conduções.
Ele não se intimida com a voz da multidão, cala a boca. Ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase, ela é elucidadora, meus irmãos. Parece só uma frase, mas ali tem um bocado de princípios e de valores enrustidos. Chamar Jesus de filho de Davi não era qualquer coisa. Chamaram Jesus de Belzebu. Chegaram para Jesus: você nasceu aonde mesmo? Nazaré? Há alguma coisa que venha lá daquele lugar? Chamaram de Jesus de malfeitor, de insuflador. Chamaram Jesus de demônio, meus irmãos. E esse ceguinho chama ele de filho de Davi. Ele sabia alguma coisa sobre Jesus. Ele sabia alguma coisa acerca da profecia dirigida a Jesus Cristo. Porque o filho de Davi era a estrela da manhã. O filho de Davi era o leão da tribo de Judá. O filho de Davi é aquele que haveria de vir com mão forte para libertar o povo. Ele não estava se dirigindo a qualquer um. Por isso que ele não se cala. E aí, quando Jesus olha para ele e fala assim: opa, deixa ele falar, chama ele aqui. E pergunta para ele, de forma parafraseada, que eu vou te dizer: conta para mim a sua vida, conta para mim a sua dor. É isso que o nosso Deus está fazendo com algum de vocês aqui nessa noite. Está dizendo para algum de vocês: param de me esconder, ou param de se esconder de mim. Contem para mim a sua vida, revelem para mim a sua dor. Vocês querem a minha revelação sobre a vida de vocês, mas vocês querem viver no obscuro, no escuro da vida, na sombra do monte. Conta para mim as suas frustrações, conta para mim a sua carência, conta para mim os seus medos. Conta para mim a sua fome, conta para mim a sua sede, conta para mim o seu desalento, conta para mim a sua desesperança, conta para mim a sua raiva, conta para mim a sua inquietação, conta para mim porque que você não está dormindo, conta para mim porque a tua pressão está nas alturas e não tem nada aparente que faça isso. Conta para mim a sua dor. Conta para mim o que tem maltratado a sua alma. Conta para mim o motivo das suas lágrimas. Conta para mim. Você tem andado de um lado para o outro. Você tem tentado resolver e nada sai do lugar. Você tem mexido de tudo quanto é forma. Conta para mim. Esse ceguinho, ele abre o coração, ele abre a alma para Jesus. E você pode perguntar assim: pastor, mas por que eu preciso contar para ele? Ele já não sabe? Ele sabe, é claro que ele sabe. Mas você precisa confessar, você precisa falar com a sua boca, porque é você que precisa saber o que ele pensa da sua dor. Jesus, filho de Davi, tu és o mestre, tu és o redentor, é isso que o cego está dizendo. Tu és o salvador, tu és o Rabone prometido. Tu és aquele de quem os profetas falaram. Tu és aquele que nasceu do ventre de mulher, mas fora concebido pelo Espírito Santo. Tu és aquele a quem sempre nós esperamos. Tu és aquele que disse que levou sobre si as nossas dores. Tu és aquele que contraiu na cruz do Calvário as nossas angústias. É
isso quer dizer que ele é filho de Davi. Tu és descendência de Abraão. Foi por causa de ti que o Senhor fez a promessa. Tu és da linhagem de Judá. Tu és o leão que vai tragar os demônios inimigos. Tu és aquele que não vai deixar que um fio da nossa cabeça caia sem a tua permissão. Ser filho de Davi não era qualquer coisa. Ser filho de Davi não era participar apenas de uma árvore genealógica. Ser filho de Davi era o profeta prometido, era o sacerdote dos sacerdotes, é aquele que rasgou o véu de cima para baixo, é um intercessor inequívoco. Então eu vou abrir o meu coração para você. Tem misericórdia de mim, olha para mim. Há anos que eu ouço falar. Agora, os meus olhos, que são cegos, podem te ver. Porque eu já não te olho, porque eu não te vejo com a menina dos meus olhos, mas com os olhos que estão na minha alma. Conta para Deus, conta para Jesus a dor que está te afligindo, que é o motivo do seu flagelo, que é o motivo das tuas lágrimas, do sangramento do teu coração. Conta para Deus, conta para Jesus Cristo. E não conta para Ele só de maneira abstrata. Não diga para Deus, Deus, eu estou desesperado. Ou Deus, eu estou sofrendo. Não, conta para Ele de maneira concreta. Diga para Ele o motivo do teu sofrimento, o motivo do teu desespero, o motivo do teu desalento, o motivo da tua sede, o motivo do teu medo, o motivo da tua angústia. Conta para Ele. Se precisar, pega essa madrugada toda contando para Ele. Começa de antes da pandemia. Começa da década passada. Começa contando para Ele. Talvez você nunca parou para contar para Ele essa angústia que tem magoado o teu ser, tem até tratado mal do seu físico. Conta para Ele. Esse mendigo, que aparentemente era um desgraçado, sem graça, ele se derrama na frente de Deus e abre o coração. Ter misericórdia de mim é falar, olha, eu não vali nada nessa vida, eu fiz muita coisa errada mesmo. Eu fiz coisas que os demônios ficaram com inveja. Eu fiz coisa que o diabo falou, pô, isso aí, tem misericórdia de mim, não recaia sobre mim as agruras dos meus passos da minha vida. Na vida, meus irmãos, aos que querem, mas não necessitam. E aqueles que necessitam, mas não querem. Eu contei aqui no culto das 5. Eu conheço pessoas que são ricas, têm muito dinheiro. E aí só pensam nisso, ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eles não necessitam de mais dinheiro, mas eles querem mais dinheiro. Mas eu também conheço pessoas, e muitas pessoas, certamente mais, que necessitam, mas não querem. Eu conheço pessoas que precisam muito de Deus, muito de Jesus Cristo, mas elas não querem. Elas preferem viver na frivolidade da vida, nos prazeres desse mundo. Mas eu também conheço pessoas que sabem o que necessitam, e querem e buscam o que necessitam. Entre eles está pessoas como esse cego mendigo de Jericó. Ele sabia o que necessitava. Ele buscou o que ele necessitava. Tem um pregador famoso aí, que vocês gostam, que
que uma vez eu vi ele fazendo uma piada com esse texto. Na verdade não foi uma piada para mim. Ele dizia, Jesus chega para Jesus, sei lá, hilário. Chega para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Como é que você vai chegar para um cego e perguntar o que queres que eu te faça? É assim que Jesus faz com você. Parece que está na cara, parece que ele está debochando de você, mas Jesus não debocha de ninguém, não brinca com ninguém, não é hilário, nada disso. Tudo que Jesus faz tem um propósito santo e eterno. Porque ele poderia não querer. Lá o cego da Porta Formosa, lá de Atos 3, que estava pedindo esmola na porta da igreja, e Pedro e João entram. E aí ele olha para Pedro e João e fala, me dá uma esmola aí. Aí o Pedro fala para ele, olha para a gente. Eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus Nazaré, levanta e anda. Ele era, eu falei cego, né? Mas ele era paralítico. Ele sai, ele não queria andar, ele queria dinheiro. Esse cego também. O que queres que eu te faça? Me dá um dinheiro aí. Não. Ele sabia o que queria e buscou o que queria. Depois, ele disse para Jesus quem ele é. Essa é a segunda atitude que eu e você precisamos ter para viver o poder de Deus. Diga para Jesus Cristo quem você é. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? A gente podia fazer a mesma pergunta que eu disse há pouco. Mas tu não sabe o que eu quero, o que eu preciso? Aliás, a gente leu uma passagem aqui hoje que diz que Deus sabe muito mais daquilo que nós necessitamos que nós mesmos. Por que é que você está me perguntando? Porque você tem que saber quem você é. Porque o que você é, muito do que você é, dependerá da cura da sua dor. O que esse cego ele fez quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que ele está fazendo? Qual o princípio que ele está vivendo? O princípio cristão, a oração. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está fazendo uma oração, meus irmãos. Ele está fazendo uma súplica, um clamor. E quando a gente ora, a gente diz quem nós somos. Na igreja, no contexto da igreja do Senhor, com relação a esse princípio, a oração, nós temos pelo menos três gentes. Os que não oram, parece estranho. Mas existem cristãos que professaram a sua fé e não oram. Existe aqueles que oram. Existe aqueles que só oram quando a casa cai. O negócio ficou feio. Aí ora. Se está tudo bem, não tem tanta necessidade assim. Muito voltado para um grupo, por uma temática religiosa, que provoca você buscar a Deus só pelo que Ele faz. Então, quando você não ora, o que você está dizendo para Deus? Eu não tenho fé. Ou pelo menos eu não exercito a fé que tu me concedeu. É isso que você está dizendo. Se você não é uma pessoa de oração, é isso que você está dizendo que você é. Você é uma pessoa que não exercita a fé. Deixa o Espírito ministrar em você. Não estou te fazendo uma chantagem emocional e muito menos querendo mangar você. Não. É isso. Se você não tem uma vida de oração, você está dizendo, eu não tenho fé.
Se você ora só nos momentos difíceis da vida, você está dizendo para Deus, eu te busco pelo que você faz. Sabe aquele filho que só procura a gente para pedir? Então, eu te busco pelo que você faz. Eu não te busco pelo que você é. Isso é uma distorção da fé cristã. Eu sei que muitos de nós somos envolvidos pela alimentação desse ensinamento que fala, vem, vem, vem. Nunca diz ide, sempre diz vem. Vem buscar de Deus, vem buscar de Deus. Aí a gente cai lá na escravidão dessa heresia. E a gente começa só a buscar a Deus pelo que Ele faz. E aí esse Deus se torna um Deus descartável. Porque à medida que Ele faz, a gente não tem por que mais buscá-lo. E se Ele não fizer, Ele não é Deus. Aí a igreja é fraca, o pastor é fraco, todo mundo é ruim. Agora, se a gente ora, se a gente, por exemplo, ora por pessoas, está dizendo o que para Deus? Que nós somos pessoas piedosas. Se você ora pela cura de pessoas, você está dizendo que é uma pessoa cheia de misericórdia. Se você ora pelo reino de Deus, você está dizendo que é um missionário da fé cristã nessa terra. Por que é que Jesus faz a pergunta para o ceguinho? Para ver a oração dele. Para testificar se ele era de verdade aquilo pelo qual ele estava orando. Se a dor que ele apresentou para Deus testificava aquilo que ele estava pedindo para Deus. Se o que ele necessitava de verdade ele estava buscando. Ou o que ele buscava de verdade ele necessitava. E aí há um mover inevitável da menção do poder de Deus na sua vida. Porque Deus não é insensível à sua dor. Porque Deus não quer ver você chorando e nem ver você sofrendo. Se isso ocorre na sua vida, é porque ou Ele está te preparando, ou há alguma curva que você fez errado no caminho da sua existência. Diga para Deus quem você é. Porque quem você é não pode contradizer a dor que você está sentindo. Quando ele grita, ele está dizendo quem ele é. Quando você diz para Deus a sua dor, você está dizendo, você está se revelando para Deus. Então é que Deus não saiba quem você é. Mas é porque é isso que traz consolo para a alma, é isso que confessa o nosso ser. E finalmente, espere em Jesus Cristo com fé, meus irmãos. Olha o processo. Ele clama a Deus, ele clama pela misericórdia, pelo poder, ele clama pelo adorno gracioso de Deus na vida dele. E Jesus Cristo o atende, Jesus Cristo fala, volte a ver. E depois, se você tiver com a sua Bíblia aberta, leia comigo o último versículo, versículo 52. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus eterno. É um Deus que não começou e não vai terminar. É o único que é eterno. De forma que em Deus não existe as categorias do tempo. Para Deus não existe depois ou antes. De verdade, não existe nem presente, porque o presente, depois que eu falo presente, já é passado. Deus sempre é. Então tudo que Ele faz, tudo que Ele intenta, tudo que Ele pensa, não se deteriora com o tempo, não perece com o tempo, não acaba. O tempo não tem poder sobre a direção, o fazer, o mover de Deus. Daí, quando o ceguinho
conta a sua dor, busca uma operação graciosa e recebe essa operação de graça, ele não fica, ele vai, ele continua. A graça continua fazendo parte da vida dele. Em contraste com aqueles leprosos que foram curados e 9 deles não voltaram, somente um. Esse aqui, esse cego, continua seguindo Jesus, para que a graça seja operante na vida dele ao longo da caminhada da sua existência. Não terminou. O favor gracioso de Jesus na vida do Bartimeu não terminou. Continuou operando graciosamente na vida dele. É porque a gente não conhece a história dele depois. Mas quando Jesus operou graciosamente, opera graciosamente na vida, tudo que você faz, tudo que você intenta, tudo que é movido, que Jesus move por meio da sua vida, continua sendo uma operação de graça, de favor imerecido. Dá certo. Porque a ação dele é uma ação espiritual e eterna. É para sempre. Não deteriora, não perece, não acaba. O nome disso é fé. Não é buscar Deus por causa de um episódio, por causa de um momento, por causa de uma circunstância, ou por causa de um movimento ruim na curva da vida. É sempre. É para sempre. É até a sua volta, e talvez além dela. É glória eterna, meus irmãos. Buscar Jesus com fé não é pensar que Ele resolve o problema momentâneo. É pensar que Ele dá solução para toda a existência da vida. Esse ceguinho compreendeu isso. Ele só não clama pelo favor de Deus. Ele só não recebe a graça de Deus, ele continua a caminhada com Jesus. É por isso que ele grita, Jesus, filho de Davi. Não foi Jesus de Nazaré. Não foi o Jesus ser humano. É o Jesus Deus. É aquele que pode todas as coisas. É nesse Deus que nós cremos. É por conta desse Cristo que você está aqui nessa noite, que você está aí na tua casa, ou em qualquer outro momento que você está compartilhando esse culto, essa mensagem. É porque Ele age na permanência da nossa vida. Deus nunca faz menos do que aquilo que prometeu. Nunca, nunca. Não houve quesito na história que Deus fizesse menos do que prometeu. Mas normalmente, meus irmãos, normalmente, Ele faz muito mais do que promete. Acima das nossas expectativas. Esse é o favor de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Esse é o que Deus intentou para a sua família. Para aqueles que o amam e o temem no Espírito e com verdade. Deus abençoe vocês, amém? Aleluia. Bom? Glória a Deus. Você pode ficar em pé, você que está aqui. Se você estiver em casa e quiser ficar em pé também, faça isso. Glória a Deus. Se você souber a letra, você podia fechar os seus olhinhos e deixar esse louvor ministrar na sua alma. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas.
Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Conta para Deus a sua dor. Conta aí. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Diga para Deus quem você é. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. Busque Jesus com fé, meus irmãos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Quero que você me ajude a orar pelo Guilherme, pela família da Ivaneide, pela Milton e pela sua família, pela Vera, pela Andressa, pelo Diogo, pelo Anderson, pela Beatriz, pelo Lucas, pelo Brian, pela Giovana, pela Valentina, pelo Theo, pelo Vinícius. Orar pela família da irmã Zilka, agradecer pela recuperação da Vivian, pela família da Rita também.
Vamos orar. Graças nós te damos, ó Deus, por um tempo tão precioso que tu nos deste o privilégio de viver. Não deixe que esse tempo acabe na nossa vida. Esse tempo é a tua presença. O culto aqui nesse lugar acaba, mas continua na nossa vida, na nossa caminhada. E faça com que essa caminhada, todos os dias, nós nos encontremos com Jesus Cristo. Nós ousemos nele e cultivemos em nós todas as possibilidades que ele nos proporciona. Ó Santo Deus, no nome de Jesus, trata das nossas dores, das nossas tristezas, dos nossos medos, dos nossos desalentos. Trata da nossa fome. Em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a ser quem tu disseste que nós somos. E faça-nos crer somente em ti. Porque quando tu disseste para aquele cego, a tua pergunta foi: o que queres que eu te faça? Só tu podes fazer alguma coisa em nós e por nós, Pai. Então faça, pela santa glória graciosa do teu amor. Seja com todos os irmãos que estão aqui presentes, que estão em casa, com a família deles, com cada filho, com cada irmão, com cada irmã. Nós te agradecemos pela vida da Vivian. Nós te louvamos a Deus, te rogamos lá pelo São Francisco, por aqueles irmãos, pelo pastor Celso, por todos aqueles que estão lá ajudando, pelo Elcio, Alessandro, em nome de Jesus, Pai. Alcance vidas e usa-nos para que isso seja verdade na vida de um monte de gente. É no nome precioso, bendito, desse Cristo que salva, que cura, que liberta, que faz cego enxergar, que faz com que o ser depravado se torne mais alvo que a neve. É neste nome que eu te oro. Amém e amém. Que a graça bondosa do nosso Senhor Jesus, o poder de Deus e o alento bendito do Espírito Santo faça parte da tua vida, meu irmão, da vida da tua família, das pessoas que você ama e de toda a igreja do Senhor alocada na planície dessa terra, hoje e para sempre. Amém? Amém? Celebre o Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.